Olá pessoal, eu sou o Rafael e esse é o quarto episódio da série A Caminho da Luz. No último episódio da série, falamos dos espíritos exilados de Capela que vieram para o nosso planeta recomeçar o seu aprendizado. Desse grupo de almas, formaram-se 4 grandes povos: os egípcios, os hindus, os povos arianos da Europa e o povo hebreu. Nesse episódio nós vamos falar sobre as almas que deram origem à grande civilização egípcia. Então venham comigo para conhecer mais um pedaço da nossa história. Dos 4 povos capelinos que se formaram na Terra, os egípcios foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Temos que considerar que eles eram o grupo que possuía menos débitos perante o Tribunal da Justiça Divina. Eles guardavam dentro deles uma lembrança mais viva das experiências que viveram em Capela. Um único desejo os animava, que era de trabalhar devotamente para um dia poder voltar à sua terra natal. A saudade torturante do céu acabou sendo a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma outra civilização da Terra, o culto da morte foi tão desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de um dia poder retornar ao seu orbe distante, de onde partiram deixando muitos afetos para trás. Os egípcios foram uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos. Muito das suas histórias e de seus conhecimentos foram perdidos, mas podemos ver uma parte de seus avançados conhecimentos nas pirâmides. Todos os espíritos que fizeram parte dessa civilização já retornaram à pátria sideral, podendo reencontrar novamente os seus entes mais queridos. Os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Sabendo disso, os grandes mestres da antiguidade guardaram seus ensinamentos nos seus templos iniciáticos. Os conhecimentos mais profundos eram passados apenas para os mais graduados sacerdotes da época. Os gregos que foram buscar esse conhecimento no Egito não tiveram acesso a todas as verdades dessa ciência misteriosa. Os sacerdotes tinham um máximo de cuidado para quem passar esses conhecimentos. Para isso, o processo iniciático lá no Egito era terrível. O candidato teria que passar por experiências dolorosas para poder provar que era digno desse conhecimento, enquanto que na Grécia, os processos iniciáticos eram lembrados com festas inesquecíveis. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente que ainda não era momento de grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Os sacerdotes mais eminentes conheciam todo o roteiro que a humanidade terrestre teria que passar. Nos círculos esotéricos, de onde os grandes mestres ministravam seus ensinos, eles sabiam da existência de um Deus único e absoluto, Pai de todos os seres. Esses sacerdotes também tinham conhecimento da função dos espíritos que trabalhavam em nome de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária. Isso por causa de suas próprias experiências no passado. Desse ambiente fechado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta de numerosos deuses, que seriam senhores da terra, do céu, do homem e da natureza. As massas precisavam desse politeísmo simbólico nas suas grandes festividades fora da religião. Os sacerdotes da época conheciam a fraqueza dessas almas jovens e de suas necessidades. Sabendo disso, alimentaram o povo com essas expressões esotéricas de elevadas lições. A mitologia grega nasceu dessa mesma ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos da natureza, colocando elas na categoria de deuses. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da sua morte. A vida era para eles apenas um esforço para bem morrer. Nos seus papiros e nas suas pinturas estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo.
Esse grande povo dos faraós carregava a lembrança do seu degredo. Essa lembrança doía tanto para eles como se fosse uma humilhação. Com base nisso, eles criaram a teoria da metempsicose, acreditando que a alma do homem poderia regressar ao corpo de um ser irracional, por determinação punitiva dos deuses. Por isso a morte para eles era uma libertação, onde eles criaram uma série de rituais e cerimônias para celebrar o retorno dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris foram símbolos das forças espirituais que coordenam os fenômenos da morte. As ciências psíquicas da atualidade já eram de conhecimento dos magnos sacerdotes dos tempos. O destino, a comunicação com os mortos, a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Estudando as suas artes pictóricas, podemos confirmar a veracidade dessas informações. Num grande número dessas pinturas, conhecido como frescos, apresenta o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles, os egiptólogos modernos podem reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos. As fórmulas desse processo se perderam na indiferença dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação. Reunia em suas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades. Esse momento de amor e de supremo respeito não era representado apenas nos atos solenes de mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Nessas saturações magnéticas, que estão há milênios nesses locais, residem as razões da tragédia de Lord Carnarvon e de alguns de seus companheiros que foram os primeiros a entrar na câmara mortuária de Tutankhamon. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou sempre auxiliares e mensageiros para inspirar suas realizações, que atravessaram todos os tempos, provocando admiração e respeito das futuras gerações. Chega um momento para aquelas almas que o seu degredo na Terra estaria se aproximando do fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam com a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades. Eles representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que seria para os futuros habitantes da Terra um livro do passado. As grandes construções assombram a engenharia de todos os tempos, mas não é o seu colosso de milhões de toneladas de pedra que mais impressiona. As pirâmides revelam algo mais extraordinário, que são os conhecimentos daqueles conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. Encontra-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre, a posição do planeta no sistema solar, o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos, podendo calcular a extensão de terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo descobertas pela moderna astronomia. Depois desta extraordinária edificação, os grandes iniciados do Egito retornam ao plano espiritual. Com o tempo vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tébanos, que um dia receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Os mistérios de Ísis e Osíris são sucedidos pelo de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Levaram algumas centenas de anos para que essas almas alcançassem a redenção.
A maioria decide retornar para a capela, onde puderam matar a saudade e reencontrar todos aqueles que haviam deixado para trás. Mas um outro grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, escolheram continuar aqui na Terra. De tempos em tempos, esses espíritos reencarnam no planeta para realizar sagradas missões em nome de Jesus. E aí, pessoal, gostaram do quarto episódio da série? Essa migração de espíritos vindo de capela explica como a civilização egípcia naquela época tinha tanto conhecimento. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio e não esqueçam também de dar o like e se inscrever no nosso canal. No próximo episódio da série, nós vamos falar do povo hindu, que também foi formado pelos espíritos vindo de capela. Então encontro vocês no próximo episódio. Tchau!